E eu me lembro do barco afundando, assim, o barco embicava na onda, assim, a onda me cobria inteiramente, passava por cima, e eu deitado ali, surfando praticamente, segurando a vela para ela não ir embora. Eu adorava velejar e ainda gosto. E não tenho medo do mar. Eu acho que o mar é... Eu tenho medo de humanos, mas do mar, das forças da natureza, eu não tenho medo. E já peguei várias forças da natureza, já peguei furacões, já peguei muita coisa. Nunca tive problema. Já com os humanos, eu prefiro evitar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes e estou aqui para continuar o bate-papo com o aventureiro Tito Rosenberg. Esse aqui é o segundo episódio da série, em que você vai conferir sobre as viagens do Tito em alguns veleiros pelo mundo. Se por acaso você não ouviu ainda a parte inicial, que foi lançada na segunda-feira passada, vale a pena conferir, antes ou depois desse trecho que começa agora. Assim você vai ficar sabendo como é que foi a vida dele embarcado na Amazônia. O Maré Sonora só é possível graças ao apoio de ouvintes queridos e do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Você pode pedir o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E se você por acaso mora em Floripa, também tem a chance de comprar o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Ao final deste programa, você vai conhecer uma novidade muito, muito legal aqui no Maré Sonora, sobre como ser um parceiro neste canal apaixonante. Bom, depois de falar sobre as suas experiências na Amazônia, eu queria saber um pouquinho, Tito, da sua vivência em veleiros. Como e onde você começou a velejar? Bom, eu sempre fui um homem do mar, digamos assim, né? Comecei sendo um bebê do mar, nas areias de Copacabana, onde eu fui morar com... Bom, eu nasci na Urca, então já ia à praia da Urca, naquela época cristalina e pura, como a Baía de Guanabara era em 1946, imagina, né? Era maravilhosa, a praia da Urca tinha água cristalina, transparente e não poluída. Depois, com 2 anos e meio, minha família se mudou para Copacabana, ali bem pertinho da Avenida Atlântica, então eu ia muito, eu ficava com os banhistas, meu irmão tinha várias doenças, era uma pessoa doente, e minha mãe ficava muito no hospital com ele. Então ela me deixava na praia com os banhistas, me deixava lá com casco de banana, uma garrafa de água, e eu já com 2 anos e meio, 3 anos de idade, eu ficava na praia com os salva-vidas. O dia inteiro, esperando minha mãe voltar do hospital. Imagina, desenvolvi um amor à profissão de salva-vida, e ao mar e às ondas, que eles estavam sempre batalhando para salvar as pessoas. Então eu conheci muito do mar muito cedo, o mar entrou na minha vida de maneira fulminante. E logo eu comecei a pegar onda também de peito, pegar jacaré em Copacabana, desde garoto. E quando eu tinha meus 14 anos, eu conheci um garoto que pegava onda no arpoador, que o pai dele tinha um veleiro, um carioca. E era um pequeno veleiro carioca. Se bem que eu tenho na dúvida agora, minha memória me fala se era um carioca ou um Guanabara. Mas era um desses veleirinhos bem pequenininhos, e ele me convidava toda hora para ir para o Yacht Club do Rio de Janeiro e sair velejando. E eu me apaixonei pela vela, jurei que ia um dia morar num barco e dar a volta ao mundo de veleiro e tal, queria muito fazer isso. Mas continuei velejando na Baía de Guanabara, velejei durante muito tempo com a Star, tinha um amigo meu que tinha um Star maravilhoso, e a gente velejava direto, saía da Bahia e tudo, era proibido. Mais tarde na vida, quando estava mais velho, eu comprei um veleiro, um Brasília 27. Era um veleirinho bem baratinho, simplinho, com motor a gasolina, mas era um veleiro gostoso de velejar, bem fraquinho, não era para volta ao mundo, mas dava para passear em Itacuruçá, ir até a Ilha do Pai e da Mãe, ir até... Eu não tinha carteira para fazer isso, né? Eu tinha carteira de mestre amador, mas eu não podia sair fora da Bahia, mas eu saía toda hora, eu ia para as Cagarras, eu ia passear lá em Ipanema, Leblon, eu adorava passear de barco. Felizmente a fiscalização era bem fraca naquela época, aliás continua hoje,
Então eu pude viajar, eu adorava velejar, eu passava assim uma semana na minha Brasília 27. Mais tarde, eu tive a sorte de um amigo meu vir da Inglaterra com um veleiro grande, era eu não lembro a marca, mas era um veleiro inglês bem pesado, grande, com o cockpit central, que tinha 36 pés. E eu velejei muito com ele, como marinheiro, né? A gente ia para ele ficava em Bracuí e eu velejava muito em Bracuí com ele. Nós íamos para Ilha Grande, Paraty, Mangaratiba e tal. Eu rodava por tudo aquilo ali. Acho que eu falei Itacuruçá, que eu acho que eu falei errado, queria dizer Itaipu, a primeira vez com o meu barquinho. Itacuruçá é bem longe, é lá na Baía da Ilha Grande, né? Não, na primeira vez eu ficava ali em volta da Baía de Guanabara. Mas com esse veleiro de 36 pés, o que aconteceu foi que, um ano depois que ele chegou no Brasil, ele cansou do barco. E foi fazer outras coisas e abandonou o barco lá em Bracuí. E eu fiz uma proposta de dividir a manutenção do barco com ele e dividir o uso com ele. Um barco de 36 pés, maravilhoso, maravilhoso. E aí ele aceitou e foi ótimo, porque eu podia velejar o barco, como ele nunca velejava, a gente dividia a manutenção, mas eu é que velejava o tempo todo, porque ele não ia mais velejar. Eu ia para Bracuí, assim, na sexta-feira e ficava direto até segunda-feira, quando eu voltava para o Rio. Eu adorava, fiz altos passeios, fiquei um mês, uma vez dentro do barco, estava pronto para me mudar para um barco parecido. Mas se mudar para um barco, eu sou uma pessoa muito sociável, o barco exige, assim, uma capacidade de resistência à solidão muito grande. A maior parte das pessoas que eu conheço que desistiu da volta ao mundo, desistiu porque não aguentou a solidão, de ficar muito tempo no mar e tal, não ter muitos amigos. Então é uma coisa assim, se bem que a comunidade é maravilhosa e quando você para num lugar que tem muita gente, você faz muitos amigos, tudo bem, mas você passa muito tempo sozinho. E isso me desestimulava sempre. Quando eu fui morar na Califórnia, eu também velejava muito, eu tinha vários amigos que tinham barco, e eu velejei muito por lá, muito, em todo aquele litoral do sul da Califórnia. Quando eu fui morar na Itália, também eu tinha um amigo que tinha um veleiro maravilhoso, de 42 pés, um yawl maravilhoso, 42 pés, lindo, ele tinha na Sicília, e me convidava toda hora, a gente ia para a Sicília e passava lá um mês, 15 dias, rodando pelas ilhas Favignana, pelas ilhas, os arquipélagos lá, fomos a Catânia, toda ali, a Sardenha, rodamos por ali várias vezes. Então eu sempre tive a minha ligação com veleiro e sempre quis ter um. Eu acho que a última vez que eu velejei foi na Itália, no Mediterrâneo, nas ilhas Favignana, que são maravilhosas. Nas ilhas, esqueci agora o nome delas, mas é maravilhoso. Acho que não voltaria mais. Eu estou com 74, fazendo 75 em breve. Eu já não acho que eu tenho mais condições de ficar sozinho num barco, velejando. Não sei se a minha esposa gostaria de ir junto, ficar perdida no fim do mundo. E eu estou mais apaixonado por viajar pela terra agora. Entende? Gostaria de fazer uns passeios, assim, com amigos e tal, mas uma volta ao mundo, morar em barco. Eu ainda sigo muita gente que mora em barco no Instagram, acompanho, leio. Eu tenho vários amigos velejando agora, tenho uma querida amiga que está agora em Granada, saiu daqui, passou por Pipa, foi construir um catamarã em Itaparica, passou por aqui, no caminho, aí foi agora, está no Caribe, com um catamarã maravilhoso de 40 e tantos pés. Então eu tenho eu continuo interessado, mas realmente ter um barco é um investimento muito grande, exige um compromisso de viver a bordo e eu não estou pronto agora para fazer isso. Muito, muito bom, Tito. E você chegou aí para Salina, aqui na Sicília, nas Eólias? Não, nunca fui. Nunca fui. Porque tem ilhas maravilhosas, são muitas ilhas, né? Eu acho que a Favignana é uma das ilhas, né, do arquipélago das Eólias, não é? Arquipélago das Egades, uma coisa assim, eu esqueci o nome do arquipélago.
Eu acho que Favignana é o nome só da ilha em que eu fui, e fiquei, porque aí o barco, eles queriam fazer uma outra viagem, cansei, eu disse, não, vou ficar aqui. Fiquei na ilha, adorei ficar, passei um tempo morando nessa ilha, e depois voltei. Mas essa foi a minha vida embarcada. Adoraria poder voltar a fazer mais, mas não é fácil, né? Não é fácil. Exige uma estrutura maior do que... Carro é mais fácil, né? Você compra um carro, sai dirigindo. E barco tem que ter uma estrutura, né? Então, mas eu acho que eu sairia, mesmo não tendo conhecimento de astronomia, o conhecimento das estrelas e tudo mais, nem saber usar um sextante e não confiar nas eletrônicas. Engraçado, eu tenho a impressão que a bordo eu aprenderia tudo muito rápido para fazer uma viagem. Eu não teria medo de, antes, né, de pegar um barco e sair viajando, assim, de ir embora. Você acaba aprendendo, né? Então, o barco é autoinstrutivo. Diante das merdas, você aprende rápido. Sem dúvida. Já passei por umas. Olha, teve uma história, eu levei um barco, tá até no Insta, eu postei as fotos, eu levei um Tioili, 42 pés do Rio, sem motor, sem energia elétrica, sem bateria, sem rádio, até Punta del Este, numa tirada só. A gente saiu e foi até Punta del Este, 11 dias velejando em alto mar, e foi maravilhoso. O barco não tinha absolutamente nenhum recurso, a gente tinha exclusivamente um radiogoniômetro, que dava alguma ideia, e o sextante, e um amigo nosso que sabia usar o sextante. E chegamos direitinho em Punta del Este, acredite se quiser. Então, era um lindo barco. Passando um avião aqui. Ah, nós falando de barco, passa o avião. Também se pode viajar de avião, né? O casal Moss viajou o mundo inteiro de avião. Não sei se você conhece o Gerard e a Marge. Não. Deram a volta ao mundo em pequenos monomotores. Olha. Legal. Incrível, incrível. Mas eu queria voltar nessa história do Taipan contigo, do barco que você foi, do monocasco de 42 pés que vocês foram para o Uruguai. Eu queria que você contasse um pouquinho mais da história de vocês terem que sair, aí chegar lá e ter uma criatividade para justificar a viagem. Como é que foi essa história? É muito legal, eu vi no seu Instagram também. O Brasil, na época, você tinha que ter o visto de saída. Para onde você quisesse sair do Brasil, não era só ter passaporte, como hoje. Você tinha que pegar um visto para sair do país. Olha que absurdo. Nosso país já teve momentos psicodélicos. Nessa época, você tinha que tirar um visto de saída na Polícia Federal. E nós tínhamos que sair com o barco, porque o barco estava para ser apreendido pela Polícia Federal, por causa de que ele tinha estado, era o barco estrangeiro, tinha ficado muito tempo já no Brasil. E aí, se a gente não tirasse o barco, ele ia ser apreendido, já estava multado e tudo mais. Então, o dono montou essa operação para a gente ir embora. Só que o barco tinha ficado parado 1 ano, então ele estava sem motor, sem nada funcionava. Então, a gente montou essa operação para poder pegar o barco e sair na vela do Yacht Club e ir embora. No dia da partida, nós montamos o barco todo de comida, bebida, enchemos de água e fomos à Polícia Federal tirar o nosso visto de saída. Quando a gente chega na Polícia Federal, não pudemos entrar porque estávamos de bermuda. Era proibido entrar na Polícia Federal de bermuda. Então, tivemos o visto recusado e não dava tempo para a gente fazer as coisas que a gente tinha que ir embora. Então, a gente decidiu sair sem visto e ver o que vai rolar. E fomos, assim fizemos. Voltamos para o Yacht Club, pegamos o barco, abrimos a vela. 10 horas da noite, o barco solta. Fomos velejando por entre o ancoradouro, com grande dificuldade para não bater em nenhum barco. E saímos na vela e fomos para alto mar com esse barco. E fomos embora. Até lá, né? Quer dizer, esse problema foi complicado, essa saída. Mas o cara conseguiu sair com o Taipan, que era um barco maravilhoso, lindo, e conseguimos, pegamos um tempo
maravilhoso para surfar, porque o vento foi de popa praticamente o tempo todo, a gente abria o spinnaker, botamos as velas abertas em borboleta e fomos assim voando, descendo, no sentido contrário, na altura de Santa Catarina, cruzamos com a regata Buenos Aires-Rio, que estava enfrentando uma tremenda tempestade na testa, porque eles estavam indo no contravento, né? Nós estávamos descendo o vento, descendo as ondas enormes, que a gente até surfava. O barco chegava em grande velocidade, não me lembro quantos nós, mas eu tenho a impressão que eram uns 12, 15, que esse barco pesado não fazia, mas a gente conseguia fazer uma boa velocidade surfando as ondas. Mas o pessoal da regata Buenos Aires-Rio estava indo na direção contrária, sofrendo que nem um condenado. Quando a gente estava no meio da viagem, quase chegando no Rio Grande do Sul, se aproximou de nós um enorme navio da Marinha. A gente estava certo que a gente ia todo mundo ser preso por ter saído com o barco antes da multa e tudo mais, mas os caras estavam procurando um barco da regata Buenos Aires-Rio, que tinha alguém se quebrado, braço caído, porque o mar estava brabíssimo, e eles queriam resgatar essa pessoa. E eu falei, não vimos ninguém. Aí eles foram embora atrás desse barco, felizmente, deixaram a gente seguir viagem. Isso a gente não tinha nem terra à vista, né? Porque a gente estava a 200 milhas, para não correr o risco de ter o barco apreendido, a gente foi direto do Rio para 200 milhas. E depois a gente desceu, a 200 milhas de distância, a gente desceu até Punta del Este. E chegando em Punta del Este também já foi complicado, porque a gente chegou sem motor. E tinha aquele vento pampeiro, que é um vento fortíssimo. E a gente estava ouvindo no radiogoniômetro, a gente ouvia no rádio as pessoas falando, tirar as cadeiras do deck, fechar as varandas, porque o vento ia ser terrível. Então, quando a gente entrou no porto de Punta del Este, a gente entrou que nem um bólido, a toda velocidade. A gente debaixou todas as velas, tínhamos só uma velinha de tempestade na frente, mas mesmo assim a gente ia muito rápido, só o estaiamento já era o bastante para fazer o barco voar. E conseguimos manobrar entre aquele monte de barco parado, encontramos uma boia e conseguimos nos agarrar na boia, né? Com uma sorte incrível, conseguimos nos agarrar na boia e paramos o barco, porque o barco não tem freio, né? Não sei se os ouvintes sabem, mas o barco não tem freio. Então você passa toda e aí agarramos a boia e nos amarramos e fomos no inflável nos apresentar lá na capitania e para justificar como estávamos todos sem documentação para ir embora, éramos 4 pessoas, 4 amigos, e o dono do barco, né? O dono do barco ficava no barco, ele ia ficar, mas nós íamos voltar para o Rio, de ônibus. Então a gente saiu lá em Punta del Este e dissemos que a gente estava fazendo um passeio lá pelo Rio Grande do Sul e a tempestade nos jogou lá. E a polícia acabou nos aceitando a nossa desculpa, porque eles queriam saber por que a gente tinha chegado sem o visto de saída, né? A polícia uruguaia. Mas a gente falou que não, a gente estava velejando lá no Rio Grande do Sul, o vento nos jogou para cá, a gente teve que vir. Então foi uma saída inesperada. Mas você sabe que veleiro tem umas certas vantagens, né? Nas viagens mundiais, inclusive por causa disso, que eles podem estar em perigo de vida, né? Velejando você não está 100% senhor do tempo, né? Do clima. Aí eles nos deixaram embora. A gente pegou um ônibus até Chuí. Na fronteira era um ônibus local, quer dizer, um ônibus que levava... Porque Chuí é uma cidade na fronteira que é com Y, Chuí com Y do lado uruguaio e Chuí com I do lado brasileiro. E é uma cidade dividida por uma rua, não tem nem fronteira. Então a gente pegou esse ônibus que atravessou a fronteira como se fosse um ônibus urbano, indo até ali na esquina. E não paramos na fronteira, passamos direto, entramos assim no Brasil informalmente, como os moradores da cidade fazem. As pessoas que moram do lado brasileiro vão fazer compras do lado uruguaio e voltam.
É uma coisa que não é uma fronteira como as pessoas imaginam, uma cerca de arame farpado. Não tem nada, é uma rua dividindo dois países. De um lado é moeda brasileira, do outro lado da rua é moeda uruguaia. Então nós conseguimos atravessar a fronteira, pegamos aí sim um outro ônibus que nos levou até Porto Alegre, onde a gente conseguiu um ônibus que nos levou para o Rio. E conseguimos terminar. Isso foi um trabalho, né? Nós fomos contratados para levar esse barco para Punta del Este. O Taipan ficou lá em Punta del Este uns meses, o proprietário conseguiu uma outra equipe, levou até o porto de Buenos Aires, onde o barco ficou abandonado mais um tempão, e depois eu soube que ele afundou, porque teve uma tempestade, um raio desceu pelo mastro e derreteu umas entradas de água que ficam embaixo d'água, né? Você conhece barco melhor do que eu. Aquelas entradas de água, elas são bem fechadas, mas se derreter, aí não tem, o barco afunda, né? Nossa. Então o raio derreteu os fittings, não sei como é que se diz em português, as entradas de saída de banheiro, entrada de água e tudo mais, e o barco foi ao fundo no porto de Buenos Aires. E que eu saiba, ele ainda está lá até hoje, ninguém mais levantou. Um barco lindo, maravilhoso, que o dono tinha comprado do dono original, que tinha abandonado o barco, por $20 mil. 42 pés, $20 mil. Maravilhoso o barco, né? Foi uma tristeza. O Taipan não teve sorte. Não é? Minha nossa. Essa foi a história. Caramba. E eu queria te perguntar, Tito, de uma outra história. Aliás, são tantas histórias que foi uma tarefa bem difícil selecionar. O que te perguntar aqui? Vou te confessar isso, viu? Olha, quem diria? E você acabou de entrevistar o Lisandro, que também é um cara cheio de histórias. Meu amigo Exatamente. Lisandro. É verdade. Mas você é especialista em entrevistar pessoas que têm histórias. Que bom, né? Especialista não, mas eu gosto, porque é muito legal compartilhar a vida de vocês, assim, os causos de vocês são muito legais, é muito bacana. E tem uma viagem que você fez para as Bahamas, quando você estava na Flórida, nos Estados Unidos, num outro veleiro, num 75 pés, que é chamado Caranita. Caranita, que lindo que foi. Essa outra história maravilhosa da vida, né? O Caranita, com 75 pés, casco de aço, completamente ar-condicionado. Você já viu o barco com ar-condicionado central? Era o Caranita. Incrível. E 2 mastros, eu acho que era um catch auxiliar, que eles chamam, auxiliary catch. E era um barco maravilhoso. Eu tinha acabado de fazer uma viagem pelos Estados Unidos com a minha namorada, a gente saiu da Califórnia, subimos toda a costa do Pacífico, atravessamos para o Atlântico, e eu vinha pegando onda em toda a costa do Atlântico, chegamos até West Palm Beach, e lá a gente foi procurar emprego em barco, né? Aí, nas marinas e tal, encontramos lá um aviso, estou precisando de marinheiro. Aí a gente foi falar com o cara, e o cara estava sozinho nesse veleiro maravilhoso, gigantesco, e ele nos contratou para fazer manutenção e trabalho de bordo, né? Cozinhar, limpar, pintar, invernizar. E ele tinha esse barco para fazer turismo. Ele era de Chicago e comprou o barco e recebia regularmente pessoas que vinham de Chicago fazer os passeios até as Bahamas. E nós ficamos quase um mês e tanto sem sair, só trabalhando. Mas era um barco enorme, era um conforto incrível, era maravilhoso, um conforto máximo. Mas éramos só nós dois, e na primeira vez que a gente foi sair, o comandante tinha um hábito que é comum aos homens do mar, mas não é exatamente saudável, que ele gostava de um goró, bebia que nem peru em véspera de Natal. Então ele estava sempre meio doido, né? Com dificuldades de raciocínio. Um tremendo irresponsável. Quando a gente saiu para velejar a primeira vez, levar o primeiro grupo para as Bahamas, logo durante a viagem ele já começou a entornar, foi ficando doido,
Quando a gente conseguiu chegar nas Bahamas, porque ele tinha radar, tinha mais instrumentos de navegação, e Bahamas não é tão longe assim, quando a gente chegou nas Bahamas, ele estava absolutamente bêbado, caído lá, dormindo. E aí nós é que tivemos que atracar o barco, sozinhos. Felizmente o barco tinha um motor poderoso, e isso a gente foi controlando, e só nós dois, eu e a minha namorada, conseguimos atracar esse barco gigantesco, sem grande, também não tinha vento forte, e passamos uns, não sei quantos meses a gente ficou no Caranita, mas deve ter sido uns 5 meses, mais ou menos, fazendo viagem para as Bahamas. Tem uma história muito interessante, quando a gente estava voltando uma vez das Bahamas, eu estava pilotando o barco, tinha aquele timão, aquele leme redondo, sabe, a roda de leme, e eu senti ela ficar completamente solta. Imagina a área vélica de um barco desses, de aço, de 75 pés, ele tinha, eu me lembro, 2.000 pés quadrados de vela. Nossa. Eu não sei quanto é isso em metros quadrados, mas é muito pano, é muito pano. E nós estávamos com os panos todos no alto, assim, quando de repente, mar picado, numa área cheia de arrecifes, eu perco o leme completamente, estou completamente solto. O barco está completamente sem controle. Aí a primeira coisa que a gente fez foi baixar o velame todo, né, para ele ficar o mais controlável possível, para não se deslocar, e fui ver o que era. Lá embaixo tinha quebrado o cabo de aço que leva para o leme. Então, tinha que fazer um conserto e trabalhar lá não sei como se chama o porão, Bilges, eu sei que é Bilge, em português eu não sei o nome. Exatamente. Lá embaixo, no buraco, no fundo do barco, onde acumula todo o diesel e água salgada, um lugar escuro, fedido, calor, cheio de cheiro. O cheiro de diesel é mortal para mim. Se o barco for a gasolina, eu não enjoo. Se o barco for a diesel, eu enjoo. Depois passa. Mas no início, respirar diesel é terrível para mim. E aí eu consegui ficar lá embaixo, levou quase 1 hora trabalhando para fazer um remendo no cabo, né, com 2 anilhas e mais um pedaço de cabo, consegui fazer e tal. E foi um trabalho monstruoso. Os hóspedes todos desesperados, que a gente ia bater no arrecife, que aparecia de vez em quando um aqui, outro ali. Mas, por sorte, não batemos em nada, recuperamos o controle do barco e conseguimos voltar para West Palm Beach. Mas foi também uma experiência assim. Uma vez, quando eu estava indo com o Taipan para a Punta del Este, nós pegamos algumas tempestades em que o vento era tão forte que a gente teve que descer a Genoa e a água passava por cima do barco. E quando eu desci a Genoa, ela estava com tendências a escorrer pelo guarda-mancebo e entrar embaixo do barco. Então eu tive que correr lá para frente e deitar em cima da Genoa, segurando nos guarda-mancebo como eu podia, enquanto o barco, as pessoas lá atrás iam puxando a vela para tentar puxar ela para trás, para dentro do barco. E eu me lembro do barco afundando, assim, o barco embicava na onda assim, a onda me cobria inteiramente, passava por cima, e eu deitado ali, surfando praticamente, segurando a vela para ela não ir embora. Nossa, barco, eu me lembro quando a gente perdeu um dos halyards, não sei como é que se chama, halyard, né? Aquele negócio de levantar a vela. E ele ficou lá fora balançando, a gente inclinadíssimo. Aí eu tive que subir num outro e ser guiado até lá fora do barco, a 3, 4 metros de distância, para tentar pegar o cabo. É escota que chama? Eu não sei o nome em português, eu velejava em inglês. Esqueci. Aqueles cabos que levantam a vela em português. Eu tenho exatamente o mesmo problema, Tito. Eu velejei com italiano e a gente nos falávamos e nos falamos ainda em inglês. Então eu aprendi todo o vocabulário em inglês. Eu sou completamente inútil em português, desculpa. Eu também sou inútil. Quando eu converso com as pessoas, eu fico botando essas palavras assim, ainda mais de barco, né? Mas então você fica pendurado da ponta do mastro, lá assim, a 4 metros de distância, tentando pegar um cabo solto, voando. Também é muito divertido, porque o barco inclinava assim, você caía dentro da água, né? Depois ele levanta você outra vez. Mas cada experiência, nossa senhora.
Eu adorava velejar e ainda gosto. E não tenho medo do mar. Eu acho que o mar é... Eu tenho medo de humanos, mas do mar, das forças da natureza, eu não tenho medo. E já peguei várias forças da natureza, já peguei furacões, já peguei muita coisa. Nunca tive problema. Já com os humanos, eu prefiro evitar. Muito bom. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Um agradecimento especial aos nossos parceiros apoiadores, fundamentais para que o podcast seja possível. E se você gostou e ficou com vontade de ser um apoiador ou apoiadora também, é muito, muito fácil. Basta fazer uma transferência bancária usando a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmariasonora@gmail.com. Você pode contribuir com o valor que puder e que desejar. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção deste projeto. E no site www.podcastmariasonora.com você também pode conhecer todos os episódios lançados e as nossas campanhas. Acesse lá quando quiser. Outra maneira de nos ajudar é seguindo Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube. Eu volto na próxima segunda-feira com a parte final da série com o Tito Rosenberg. Ele vai falar sobre uma outra paixão, a vida sobre rodas. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.